Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler Lucas capítulo 5, onde fala sobre a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Então diz assim, em Lucas 5: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Só abrir aqui. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas, lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, o que aconteceu aqui? Aqueles homens, eles passaram a noite inteira pescando. Jesus, ele estava ali, né? E a multidão apertava ele precisava de um lugar para que ele pudesse falar, porque naquela época não tinha microfone. Então Jesus precisava se afastar um pouco para que todos pudessem ouvir a palavra, os ensinamentos que ele estava passando. E aqueles homens pescaram a noite inteira, quando fala ali que eles estavam lavando as redes, porque depois que eles pescavam, eles tinham que lavar as redes, consertar se alguma estivesse rasgado, estragado, alguma coisa tivesse acontecido. Enfim, aqueles homens lavando as redes, porque eles não tinham pescado nada. Mas o que Jesus fez? Jesus se aproximou deles, entrou no barco de Simão, pediu para que o afastasse um pouco da praia para que ele pudesse ficar longe, avistado por todos, para que todos pudessem ouvir o que ele estava falando, inclusive aqueles homens. Então, quando eles ouviram a palavra, aquilo que Jesus havia ensinado para aquele povo, quando Jesus disse para eles, quando ele acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Primeiro ele ouviu tudo aquilo que Jesus falou ali. Quando Jesus deu a ordem, olha o que Pedro respondeu. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Então nós precisamos estar atentos para ouvir a ordem, a direção de Deus. Nós precisamos estar atentos, os ouvidos atentos para ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, e foi isso que aconteceu com esses homens. Porque se fosse em outro tempo, Pedro, se Jesus chegasse ali sem pregar a palavra, e ele dissesse assim: Pedro, vai lá e lança as redes, ele dizer: eu não. Eu já pesquei a noite inteira, não peguei nada. O que eu vou fazer lá? Mas quando ele ouviu os ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus tinha, ele tomou posse da palavra e disse: Mestre, porque tu mandas, eu vou e vou lançar as redes de novo. E eles, fazendo assim, eles colheram uma grande quantidade de
peixes que se rompiam as redes, eles tiveram que chamar os dos outros barcos ali do lado para ajudar, e a palavra diz que os barcos iam a pique, eles estavam lotados de tanto peixe, eles nunca tinham visto isso na vida. Imagina, eles passavam uma noite pescando, às vezes conseguiam, vamos supor, 10, 20, 30 peixes, mas eram muitos peixes, muitos, que eles tiveram que pedir ajuda para o outro barco para conseguir levar, porque o deles não ia conseguir sozinho. Então, para você ver que quando nós priorizamos o reino, quando Jesus disse, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós precisamos buscar o reino, fazer a vontade de Deus, para que quando a gente lançar a nossa rede, a gente venha lançar no lugar certo. Nós não podemos andar ansiosos, preocupados, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, não. Lançando para Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aqueles homens ali, quando Jesus disse para ele, não temas, de agora em diante serás pescador de homens, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Todos aqueles homens ali seguiram Jesus. O Tiago e João, filhos de Zebedeu, o Simão, né, que depois virou o Pedro, né, o Simão, que é, né, o Simão Pedro, e vindo isso, Simão Pedro, né, ele, o irmão dele, todos foram seguir Jesus, porque eles viram que com Jesus eles não iriam ter falta de nada. E tem um louvor que diz, né? Quem mandou tirar a rede, né? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Será que você não está recolhendo ou já recolheu as tuas redes? Porque a palavra, né, nesse louvor diz, porque no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. De repente você está se sentindo envergonhado, frustrado, porque você está lançando a rede no lugar errado. Como esses discípulos, passaram uma noite lançando a rede, mas não pegaram nada. Mas quando Jesus disse, vão lá para o mar alto e lança as redes, aí eles pegaram. Encheram um barco, tiveram que pedir para os amigos ali uma ajuda. Imagina, eles viviam da pesca. Era o sustento da família. Vendiam, se alimentavam e eles viram a abundância, como eles nunca tinham visto. Então, onde Jesus chega, a escassez vai embora, a morte vai embora, tudo. Ele traz a vida. Quando nós buscamos o reino, as coisas são acrescentadas na nossa vida. É isso que Jesus faz. E o importante é que a bênção de Deus sobre a nossa vida, né? É que as demais coisas são consequência desse relacionamento. Se nós temos um relacionamento com Deus diário, buscamos, oramos, adoramos a Deus, pedimos direção para Ele, quando nós temos intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, a bênção de Deus, ela é sobre a nossa vida. A palavra diz para Abraão que as bênçãos o alcançariam, ele não ia precisar correr atrás da bênção, porque Deus acrescenta. Quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a sua palavra, obedecemos a sua palavra, você vai lançar a rede no lugar certo, você vai prosperar, você vai ser abençoado, mas não é a nossa direção, é a direção dele. De repente você está lançando a rede no lugar errado, de repente você quer abrir um negócio, mas não é aquilo ali que é para você abrir, é outra direção que Deus tem para você. De repente você está fazendo um plano, mas não é aquilo que Deus tem para você. Nós temos que ter esse discernimento. Muitas vezes somos traídos pelos nossos sentimentos, pela ansiedade, pelo medo das coisas darem errado. Também as crises econômicas e sociais em que vivemos fazem parecer que não há saída. Se nós formos olhar com os olhos naturais, ninguém faz nada.
Por isso que Jesus disse, né? Todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar a minha alma, não tem prazer nele. O justo vive da fé. E foi isso que moveu a fé daqueles homens. Porque eles viram que com Jesus eles não iriam ter falta de nada. Enquanto eles estavam indo pela força do braço deles, eles voltaram com as redes vazias. E não há nada de errado, né? Na gente ser um excelente profissional. O reino precisa de pessoas que executem com maestria as suas habilidades profissionais. Mas não, você não pode usar a sua carreira profissional como plataforma, né? Que você use a sua carreira profissional como uma plataforma para cumprir o seu chamado. A sua carreira, o seu chamado, aonde Deus te chamou, aonde Deus te plantou, que você seja uma árvore frutífera, que você venha frutificar, dar frutos, né? E Jesus nos ensina, por meio dessa passagem, que quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, o Senhor nos concede aquilo que necessitamos para a nossa vida material. Ele acrescenta aqui tudo o que nós precisamos. Muitos deixam de buscar e servir a Deus porque depositam toda a prioridade na vida material. Na grande maioria das vezes se frustram pelo fato das coisas não darem certo e ainda culpam a Deus por isso. Deixam de buscar a Deus. Só pensam em trabalho, adquirir. Não é assim, gente. As coisas Deus acrescenta. Quando nós priorizamos o reino, quando nós priorizamos ter um relacionamento, uma intimidade com Deus, Ele acrescenta aquilo que nós precisamos. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus disse, foi seguindo dizendo, né? Não andem ansiosos por coisa alguma. As aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, mas Deus as alimenta. Elas sabem que vem a provisão do alto. Então, nós não precisamos andar ansiosos por nada. Claro que muitas vezes a gente pode passar, né, um apertinho financeiro, uma situação que às vezes nós procuramos, né? Às vezes nós nos endividamos, compramos um pouco a mais do que ganhamos ali, né? Vai virando uma bolinha de neve. Mas não é a culpa de Deus. Quando nós nos endividamos sem direção, porque quando você pede para Deus te dar a direção, Deus te mostra onde é o lugar que você deve comprar. Antes de você comprar algo, pode parecer algo bobo, mas não é. Faça uma pesquisa de preços nas lojas. Faça orçamentos e coloque diante de Deus e diga, Senhor, aonde é para mim comprar, o Senhor vai me mostrar. E no momento certo, gente, aparece uma promoção fora do comum. E você vai lá e compra aquilo que você quer por um preço justo, bom, e que vai entrar nas tuas condições para pagar. Mas nós precisamos pedir a direção de Deus para tudo. Parece bobagem, mas não é. Para você comprar um carro, para você comprar uma casa, tudo. Eu lembro que uma vez eu tinha ido na loja pagar uma prestação. E eu entrei, fui dar uma olhadinha nos calçados, assim, e olhei um sapato, achei muito bonito. Na época, né, era um sapato da Dakota, um prata, assim, bem diferente, muito bonito. E só que na época, né, eu não me lembro se ele era R$ 89,90, só que há muitos anos atrás era muito dinheiro. E eu olhei para aquele sapato, eu disse, olha, se for da vontade de Deus que eu compre, Deus irá prover. Saí dali, esqueci do sapato. Quando eu retornei na loja no mês seguinte para pagar a minha prestação, o Espírito Santo me disse, vai lá ver o sapato. E eu fui. O sapato estava metade do preço. Então, eu entendi que daí eu podia comprar. Porque ele entrava dentro das minhas condições de pagamento. Então, peça a direção. De repente você entrou numa loja, você gostou de algo, você, Senhor, se é da tua vontade, se isso aqui é para mim, o Senhor vai me dar as condições para eu comprar. E Deus te dá. É assim. Nós devemos colocar Deus na frente de tudo. É que nem eu falei para você, pode parecer bobagem, mas não é.
Nós precisamos ser guiados, ser dirigidos por Deus, pedir direção. Ele é o nosso Pai, Ele nos orienta, Ele nos direciona porque o Pai quer nos dar o melhor. Então peça a direção para Deus. Senhor, eu quero comprar algo, eu estou necessitando de algo. E eu fiz assim agora. Eu precisava de um forno e olhei, orei, eu disse, Senhor, me mostra aonde eu vou comprar esse forno, como eu quero, assim, assim. E Deus proveu. Deus proveu. A moça da qual eu comprei na loja, ela é cristã também, e ela disse, foi de Deus, Eliane, eu disse, foi. Então, para você ver como as coisas funcionam. Quando nós colocamos Deus à frente da nossa vida, do nosso barco, da nossa vida, deixa Jesus seguir, deixa Jesus te guiar para onde você deve ir, que direção você deve tomar. Porque se nós formos por nós mesmos, nós vamos nos frustrar. Se eu quero abrir um negócio, coloque diante de Deus, Senhor, me dá a direção do que eu devo fazer. E Deus vai te mostrar. Qual é o teu dom, teu talento, a tua habilidade? Então nós precisamos usar o nosso dom em benefício do reino. Porque Deus quer que você prospere, que você tenha o teu negócio, onde você vai ser abençoado, onde você vai ser próspero, né? Confie no Senhor. Quando os discípulos passaram a noite inteira pescando sem pegar nada, desanimados com as redes vazias, antes da pesca milagrosa em que encheram o seu barco com peixes, Jesus os chamou e pediu que o barco fosse usado como instrumento de transmissão da palavra. E assim Jesus fez muitas vezes. Entrou no barco e se afastou da praia para poder pregar. Porque se ele ficasse ali no meio da multidão, ninguém ia ouvir nada. A multidão apertava ele, cercavam ele, ele precisava sair dali, se afastar, para que as pessoas pudessem ouvir aquele ensinamento que ele estava passando. Então, isso nos mostra que quando nós entregamos a vida a Deus e confiamos nele, fazendo que ele seja a nossa prioridade, o centro da nossa vida, ele trabalha ao nosso favor. O Senhor cuida daqueles que depositam a sua confiança nele. Cuide para que neste dia você faça o reino de Deus a sua prioridade, onde você estiver. Onde você estiver, priorize o reino, busque a Deus. Quando você acordar, seja grato, diga, Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado porque eu estou vivo, porque eu tenho a minha casa, a minha família, o meu carro, a minha casa, eu tenho saúde. Seja grato, busque o reino e as demais coisas ele te acrescenta, né? Então imagina, aqueles homens tiveram que fazer sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse os ajudar e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que iam quase a pique. É isso. Se você está num momento de escassez, está na hora de você passar para outra margem. Está na hora de você priorizar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar e você vai ver Deus acrescentando tudo. Quando você tem essa visão de reino, quando você entende o teu chamado e que você usa o teu chamado, o teu dom, o teu trabalho em benefício do reino, Deus prove. Quando você prioriza o reino, Deus prove. Deus prove tudo. E é assim. E é assim que ele faz. Ele nos surpreende a cada dia. Se você chegar para ele e dizer, Senhor, me surpreenda hoje, Senhor. Faz um milagre. Ele faz. Mas é segundo a tua fé. Não se esqueça que as pessoas, muitas que se aproximaram de Jesus, ele disse, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Seja feita segundo a tua fé. E se aquela pessoa não tivesse fé, ela ia continuar cega até hoje. Então é a nossa fé. Foco. Né? Nós temos que ter determinação, força, buscar entendimento, buscar conhecimento, seguir a direção do alto. Reflita nesta palavra. Reflita nela. Ouça a direção do Espírito, ouça a palavra de Deus e deixe que o Senhor direcione o teu barco, que o Senhor
diga agora, você vai lançar a rede aqui. Então, reflita nesta palavra. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam verdadeiramente abençoadas, que elas tornem a jogar a rede no lugar certo, a pescar no momento certo, Pai. Que elas busquem o reino, que elas te priorizem, que elas peçam a tua direção, a tua instrução, Pai, a orientação para tudo que elas forem fazer. Que o Senhor direcione, que o Senhor venha conduzir, abençoar e prosperar cada uma delas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que você seja um canal de bênção e aonde você for, que você viva o teu propósito e que você use o teu dom, o teu talento em prol do reino.